Olá a todos, de volta com mais um vídeo sobre certificação Java. Hoje eu vou mostrar para vocês um método. Vou criar aqui já uma nova classe. New class, programa 15. O objetivo desse vídeo é demonstrar como realizar pesquisa em conjuntos e arrays. A gente vai começar com um array bem simples utilizando esse método, o arrays.binarySearch. Esse método ele busca um elemento, por exemplo, em um array, e retorna a posição onde esse elemento se encontra. Esse aqui eu vou precisar da classe arrays, né, no caso. Eu vou criar um array bem simples aqui, inicialmente, para demonstrar para vocês. Então, eu vou criar um array de ints, que vai receber 1, 2, 4, 6, 3, 0. Opa, 0, não é. Ok, até aqui nenhum problema, né? A declaração do array está correta. E agora, para utilizar o método arrays.binarySearch, é muito importante que você tenha em mente que esse conjunto, né, no caso esse array que você quer realizar a pesquisa, ele deve estar ordenado. O array também tem o método sort. Como vocês viram no collection, collections.sort, o array também tem um método sort. Esse método ele vai fazer a ordenação desse array que eu declarei aqui. Tá, então vamos trabalhar em conjunto com o método sort de arrays e com o método binarySearch. Bom, depois de ordenar, a gente vai percorrer esse array. É um array de ints, vou colocar aqui como lista. E ele vai percorrer o array num. Depois que ele percorrer o array num, nós vamos imprimir essa lista. Eu vou dar um espaço entre eles para ficar mais visível. Eu vou colocar na mesma linha, tá? Não vou usar print alieno, vou usar apenas print. Ok. Java Application. E veja aqui. Embora eu tenha declarado 1, 2, 4, 3, 6, 3, 0, depois da execução do método sort, o array já está ordenado. Isso é muito importante para o funcionamento correto do método binarySearch. Agora sim nós podemos trabalhar com esse método. Vamos imprimir o índice do elemento. Aqui arrays.binary. Só um momento, que deu uma travada aqui, né? Arrays.binarySearch. O array que eu estou percorrendo e o elemento que eu quero encontrar. Eu quero encontrar o elemento 4. Aqui não é verde, aqui é mais. Então eu quero encontrar o elemento 4. Vamos executar esse método. E veja aqui, o elemento 4 retornou com o índice 4. Pela saída aqui, você pode ver que um array, a contagem dos elementos do array, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Só que a contagem desses elementos começa no 0. Então seria elemento 0, 1, 2, 3, 4. Por coincidência é exatamente o número, tá? Mas por exemplo, aqui poderia ser eu ter começado com 1, enfim. 4 aqui é uma coincidência da posição no índice, tá? A contagem do array começa com 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, o número 4 está no índice 4. Se eu remover o arrays.sort aqui, se eu remover a ordenação, vocês vão ver que a saída
ela pode ser diferente. Veja que aqui ele até exibiu corretamente. 0, 1, 2. O número 4, sem a ordenação, está no índice 2. Eu vou executar mais uma vez, ver se ele repete. Tá ok. Vamos pesquisar pelo número 6, para ver onde é que ele retorna o número 6. Aqui já deu um problema. Veja que o número 6, ele está na posição 0, 1, 2, 3, sem a ordenação. Ele está na posição 3. Porém, aqui ele me retornou o índice menos 7. O que eu quero demonstrar com isso é que, se você vai usar esse método, o elemento ou o conjunto que você vai realizar a pesquisa, ele precisa estar ordenado. Veja agora com a ordenação que a posição do número 6 vai ser o índice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bom, vamos fazer uma pesquisa então por um elemento que não existe dentro do array. Vamos pegar aqui arrays.search. Vamos pesquisar novamente o número e vamos pegar o número 5. Pode já ter errado aqui. Tá. Veja que o número 5 ele não existe no elemento. Então, como que o método Binary Search vai realizar essa pesquisa? Vamos executar aqui. E veja que ele retornou o índice menos 6. Tá, vamos entender isso daqui. No primeiro momento a gente pesquisou pelo número 6, correto? Aqui pesquisamos pelo número 6. O retorno do método quando o elemento existe é o seu índice no array pesquisado. Então ele retornou corretamente o índice 5. Agora, quando o método ele retornou 5 exatamente porque a contagem é de 0, começa a partir do 0, tá? Agora, quando ele vai pesquisar um elemento que não existe, esse retorno menos 6 ele é meio estranho, mas ele representa o que é chamado de ponto de inserção. O que seria esse ponto de inserção? Seria o local onde o número 5 estaria caso existisse um elemento. Ou seja, na ordenação, o número 5 estaria depois do número 4, correto? E ele estaria ocupando exatamente a posição de índice 5. No retorno, ele vai mostrar esse retorno negativo porque menos 6 mais 1, essa é uma conta que você deve sempre fazer para saber onde o elemento estaria, retornaria exatamente 5. Ou seja, o elemento 5 estaria no índice 5 do array. Por isso que ele retornou menos 6. Vamos pesquisar um outro elemento? Vamos pesquisar um elemento que estaria depois do número 7. E vamos ver qual é o retorno. Veja aqui o array cresceria uma posição e ele estaria no índice 6. Ou seja, ele estaria depois do número 6. Ah, mas e se eu pesquisar o número 10? Do jeito que o array está declarado aqui, a posição seria a mesma. Por quê? Depois do 6 não tem nada. O maior número depois do 6 seria o 10. E ele entraria na posição 7. Aqui eu posso digitar 100, 1000. A posição que ele entraria seria a mesma. Ok? Vamos fazer diferente agora. Eu vou utilizar esse mesmo método, só que utilizando a interface Comparator. A gente vai relembrar um pouquinho da interface Comparator com esse método Binary Search. Então nós estamos no programa 15 e vamos fazer o programa 16. Nesse programa 16 nós vamos criar uma classe. Deixa eu pensar aqui, uma classe. Eu vou fazer uma comparação com strings, tá ok? Então vamos declarar aqui uma classe comparator. Comparator palavras. Comparator palavras. Tá. Vamos relembrar uma coisa que eu já falei sobre uma classe ou um conjunto que vai
utilizar o comparator para sua classificação. Nesses casos, a classe deve ser declarada separada, né, da classe onde vai ser realmente realizada a comparação. Então, vamos implementar aqui o método. Tem que fazer um import e vamos implementar o método, adicionar os métodos. Tá. Agora eu vou criar a classe e depois eu vou retornar aqui ao comparator, tá? Eu sei que eu vou usar array de novo, arrays, no caso a classe arrays, ok. E agora eu vou criar aqui uma lista de strings. Então aqui string de palavras. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos colocar palavras como mesa, cadeira, armário, lápis, folha. Aqui já está ok. Bom, então o que nós fizemos aqui, utilizamos criamos o array, vamos novamente fazer o arrays.sort palavras, vamos percorrer o array, é um array de string, né? Então tem que preparar aqui um string list dos pontos palavras. Não se preocupe em entender isso agora, essa declaração que eu estou fazendo. Em breve, quando entrarmos no assunto, eu vou explicar melhor isso aqui. Então, vamos exibir a lista. Vou colocar um espaço entre eles, vou usar print para que seja impresso tudo na mesma linha e vou executar. Então, o primeiro detalhe que você deve prestar atenção, eu já falei algumas vezes sobre a ordenação natural e eu sempre que possível vou reforçar. Veja que eu digitei cadeira com letra maiúscula e ele apareceu como primeiro elemento da lista, tá certo? Ele apareceu como primeiro elemento da lista exatamente porque na ordenação natural, maiúsculas vêm antes de minúsculas. Pela ordenação natural, se todas fossem minúsculas, armário seria o primeiro, cadeira viria depois, tá? Mas como eu coloquei cadeira com letra maiúscula, ele é o primeiro elemento da lista. Ok. Agora vamos, já que já está ordenado, vamos percorrer com o binary search. Índice. Até aqui não tem nenhuma diferença do exemplo que eu fiz anterior, tá? Então índice arrays.binary search, o array que eu estou percorrendo, palavras, e o que eu quero pesquisar. Eu quero saber onde está o elemento lápis. Ok. Vamos executar. E veja que o elemento lápis, após a ordenação, está realmente no índice 3. Cadeira no 0, armário no 1, folha no 2, lápis no 3. Ok. Tá, mas então qual é a diferença aqui, já que eu estou utilizando o comparator? Bom, eu vou explicar isso agora. Vou criar aqui dois objetos string, string S1, e eu preciso converter, não é isso? String S1 o object 1 vai corresponder a string S1. Tá errado aqui, né?
costume de colocar aqui como 1 e quando a gente implementa, por isso que eu não gosto de... Tem aqui O2, tá? Teria que ser arg1 ali fora. Não é 02, é O2. Ok? Vamos criar o segundo objeto string. S2 string, que eu tenho que converter porque eu não estou usando genéricos ainda. E agora vamos fazer o retorno. Tá. Para a saída ser diferente, eu vou fazer o retorno solicitando que a comparação seja feita em ordem reversa. Então como que eu vou fazer isso? S2 ponto compare to S1. Então veja, aqui na classe comparator palavras eu criei dois objetos string, porque eu estou comparando strings aqui. Converti essa string, esse objeto em string no caso, e o tipo de retorno eu coloquei que a comparação vai ser feita do S2 para o S1. Agora eu vou utilizar, vou criar aqui depois desse elemento do índice, eu vou pular uma linha e vou criar o comparator palavras cp vai receber meu comparator, ou seja, eu estou criando um objeto da minha classe que eu declarei separado ali para realizar a comparação. Ok, agora eu vou utilizar novamente o arrays.sort, o objeto, mais o comparator que eu estou usando. Veja que aqui o arrays.sort anterior só tinha um argumento, aqui eu já tenho dois. O array que eu estou usando, mais o comparator que eu acabei de criar. Vou novamente percorrer esse array. E vou exibi-lo na mesma linha. Vou exibir então a lista e o espaço. Ok, agora veja a segunda saída como vai ser. Aqui eu tenho a primeira saída com o primeiro índice. Aqui eu já tenho a segunda saída utilizando o comparator. Veja que eu coloquei a ordem aqui para que ele seja reversa, né? Para que ele comece de trás para frente. Seguindo essa ordem reversa, ele imprimiu primeiro mesa, depois lápis, depois folha, depois armário e cadeira. Exatamente como deveria ser. Cadeira é o último elemento do índice porque ele está em maiúsculo. Se eu alterar cadeira para minúsculo, o último elemento na segunda saída vai passar a ser o armário. Ok? Eu vou manter maiúsculo para manter a ordem que eu criei. Bom, aqui então nós temos uma diferença já. O método sort com dois argumentos. Um comparator e o elemento que eu estou pesquisando. Veja uma outra diferença. Agora nós vamos utilizar o método binário, o mesmo método binário search para pesquisar um índice. Porém, ele terá três argumentos. Sort, search. E agora ele terá três elementos. O array que eu estou pesquisando, o elemento que eu vou querer buscar, eu vou pegar novamente o lápis, e o comparator. Então veja, aqui quando eu utilizar comparator, o arrays.binarySearch terá três elementos, tá? Ele vai ter palavras, que é o array que eu estou utilizando para pesquisa, o elemento e o comparator. Vamos verificar a saída agora? Tá. Veja que o lápis agora ele se encontra no índice 1. Na primeira saída ele estava no índice 3. A ordenação aqui foi feita em ordem reversa. Mesa está no índice 0, o lápis está no índice 1.
ou seja, a saída aqui está correta. Vamos pesquisar por um elemento que deveria existir ou que não temos no índice, para ver como ele se comporta. Arrays.binarySearch, palavras, que é o array que eu estou pesquisando. Buscar o elemento zebra e CP. CP que é o comparator. Veja que eu digitei zebra com letra maiúscula. Vamos ver onde ele vai retornar esse índice. Veja que o índice aqui seria menos 5 para zebra. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4. Zebra estaria antes de cadeira. Lembra da continha? Menos 5. Menos 5 mais 1. Seria o índice 4. Por que o índice 4? Porque zebra está escrito em maiúscula. Se eu mudar para minúscula, o índice dele já seria menos 1. Ou seja, ele estaria no índice 0 antes de mesa. O ponto de inserção dele seria antes de mesa. Então vamos só recapitular para eu poder encerrar a aula. Para eu poder encerrar o vídeo, desculpa. O método binarySearch, ele vai retornar um elemento pesquisado em uma determinada lista ou conjunto. Para que ele retorne corretamente, nós utilizamos array nos dois casos. O array precisa estar ordenado. Se ele não estiver ordenado, a saída, como vocês viram anteriormente, vai ser exibida de maneira incorreta, tá? Pode apresentar erros. Então lembre disso, sempre que utilizar binarySearch, antes da utilização, o conjunto ou array que você for pesquisar tem que estar ordenado. Um grande abraço, até a próxima.